Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje vamos continuar a ver um pouco a respeito de como fazer algumas operações com autômatos não determinísticos. Hoje nós vamos ver como a gente converte um autômato não determinístico em um determinístico, certo? Em vídeos passados a gente trabalhou a respeito de como remover caminhos vazios, né, que podem aparecer em autômatos não determinísticos. E a partir do momento que a gente remove isso, né, o não possui mais caminhos vazios, enfim, a gente pode fazer essa técnica que é converter um autômato não determinístico em um autômato determinístico, certo? Então, bora lá. Trago esse autômato como exemplo, certo? Vocês podem ver que ele é um autômato não determinístico, porque, por exemplo, no Q0 eu tenho duas possibilidades de rota para o dígito B, e no estado Q2 eu tenho também duas possibilidades de rota para o dígito A. Então ele acaba sendo um autômato não determinístico, tá bom? E aí a gente vai ver como é que a gente pode converter ele para um autômato determinístico. Então, bora lá. O primeiro passo é a gente fazer a montagem da tabela de mapeamento de caminhos, certo? Yuri, como é que isso funciona? Calma, vou construir ela passo a passo com vocês, tá? Então o que a gente faz é basicamente colocar aqui três colunas, certo? Nessa coluna aqui vão estar os estados e aqui vai ter os estados que eu tendo como dígito A opção vai me levar, e aqui eu tendo o dígito B como opção para quais estados eu vou, tá bom? E aí bora lá, a gente começa com o estado inicial, que é o Q0. E aí a gente olha aqui pro Q0 e tá, se eu tiver um A, eu vou para onde? Bem, no Q0 eu não tenho nenhum caminho definido, então a gente simboliza com esse símbolo de vazio, tá? Se eu tiver um B, eu tenho a opção de vir para o próprio Q0 novamente ou de avançar para o Q1. Então eu faço meio que esse conjunto Q0, Q1, tá bom? E aí apareceu um estado diferente, né? Porque eu só tenho definido aqui o Q0. Então eu venho e coloco o Q0, Q1 aqui, certo? E aí bora lá. No Q0, se eu tiver um A, eu não vou para canto nenhum. Mas no Q1, se eu tiver um A, eu vou para o Q2. Então eu coloco aqui Q2, certo? No B, se eu tiver no Q0, eu vou para o próprio Q0 ou eu vou para o Q1. E no Q1, se eu tiver um B, eu não vou para canto nenhum. Então eu coloco aqui Q0, Q1, certo? Bem, o Q0, Q1 eu já coloquei aqui, ele já é um estado que está definido. Agora a gente vai colocar o Q2, certo? O Q2 está aqui. E aí a gente olha, tá, Q2. Se eu tiver um A, ou eu me mantenho em Q2, ou eu vou para o Q3. E aí eu monto aqui o conjunto Q2, Q3, certo? No Q2, se eu tiver um B, eu não vou para canto nenhum, porque não tem esse caminho definido. Então eu coloco esse símbolo de vazio. E aí eu trago o Q2, Q3 para cá, certo? E aí Q2, Q3, se eu tiver um A, bem, no Q2 se eu tiver um A, eu fico no próprio Q2 ou eu vou para o Q3. E no Q3 se eu tiver um A, eu não vou para canto nenhum, porque não tem um caminho definido para o A. Então eu coloco apenas Q2, Q3. Vamos para o B agora. No Q2 se eu tiver um B, não vou para canto nenhum, porque não tem definido um caminho para o B. E no Q3 se eu tiver um B, eu vou para o Q0, né? E aí, ou para o Q2, né? Q0 ou para o Q2. Então eu coloco aqui Q0, Q2, certo? E aí, novamente, né, eu trago o Q0, Q2, Q2 e Q3 eu já tenho definido aqui, certo? Então eu trago o Q0, Q2 para cá. Aí vamos lá. Q0, se eu tiver um A, não vou para canto nenhum. Q2, se eu tiver um A, eu me mantenho em Q2, eu vou para Q3. Então Q2, Q3, certo? Bem, o caminho B agora, o Q0, se eu tiver um B, ou eu me mantenho em Q0 e vou para Q1. No Q2, se eu tiver um B, não vou para canto nenhum. Então no final eu vou ter apenas Q0, Q1, certo? E pronto, Q0, Q1 já apareceu aqui, Q2, Q3 já está aqui, Q0, Q2 já está aqui, então a gente está com toda a tabela montada com todos os estados. Uma dica para quando você estiver preenchendo essa tabela é que você sempre colocar os índices em ordem crescente. Então, por exemplo, botar Q2, Q3 e não Q3, Q2, certo? Sempre segue essa regra. Por quê? Porque assim, se eu botasse, por exemplo, aqui, ó, Q3, Q2, eu ia pensar que é um ponto diferente, mas eu já tenho mapeado aqui Q2, Q3, que é a mesma coisa. Então, para não causar essa confusão, sempre coloque os índices, né? Quando é um conjunto assim que tem mais de um estado, sempre coloque em ordem crescente, do índice menor para o índice maior, porque não tem risco de causar essa confusão e você errar quando estiver montando a tabela, certo? Pronto, o que a gente fez aqui, na verdade, né, no geral, foi mapear todos os possíveis caminhos que me levam a um estado, a um possível estado final, a um estado que dá certo, certo? Então a gente mapeou todos os caminhos aqui, certo? E é como se cada partezinha disso aqui virasse um ponto, certo? Então o que a gente vai fazer é definir esses novos pontos. Então cada linha aqui, ele vira um ponto novo, né? Eu defini como P. Então Q0 vira P0, Q0, Q1 vira P1, Q2 vira P2,
Q2, Q3 vira P3, Q0, Q2 vira P4, certo? Esses aqui são os pontos do autômato determinístico que eu vou montar, certo? Yuri, e os estados finais, como é que eu identifico? Bem, a gente olha aqui que no autômato não determinístico, o único estado final que eu tenho é o Q0. Então, basta eu olhar para a coluna dos meus estados e verificar aqueles em que eu tenho incluído o Q0 de alguma forma. Então, por exemplo, o P0 é o próprio Q0, então o P0 é um estado final. O P1 ele é o conjunto formado pelos estados Q0 e Q1. Então, ele, consequentemente, é estado final por ter o Q0 envolvido. E o P4 ele tem Q0, Q2, novamente, como ele tem um Q0, ele também acaba sendo o estado final. Então, marquei aqui com pontos os meus pontos que são estados finais, certo? E agora o que a gente vai fazer é um processo que ele pode parecer um pouco desnecessário, mas que ajuda muito na hora que você for montar o autômato, que é você fazer a tradução dessa tabela para esses pontos que a gente acabou de nomear, certo? Então, como assim, né? Vamos lá, a primeira linha, o Q0 é o meu P0, certo? O vazio continua vazio, e o Q0, Q1, ele é o meu P1 aqui, ó, por essa linha, tá vendo? Então eu boto P1 aqui, certo? Aí aqui, ó, segunda linha, Q0, Q1, a gente já viu que é o P1. Q2, ele é o P2, definido por essa linha, certo? E Q0, Q1 é o meu próprio P1, certo? Vocês podem ver que fazendo esse processo já fica muito mais fácil de eu entender que o P0, se eu tiver um caminho B, eu vou para P1. Do que olhar para esses conjuntos aqui, que são combinação de vários estados, né? Sempre fica meio confuso e é fácil você se confundir. Então, por isso que é interessante fazer essa tradução aqui, certo? É uma tarefa que pode levar um pouquinho mais de tempo, mas que ajuda a você a não se confundir na hora que você for montar o autômato depois disso, tá? E aí a gente continua. O Q2 é o P2, né? Q2, Q3 é o P3, o vazio continua vazio. E o Q0, Q2, Q3, perdão, ele é o meu P3, Q2, Q3 é o próprio P3, Q0, Q2 é o P4 por essa linha aqui, certo? E a última linha, Q0, Q2, P4, Q2, Q3 é o nosso P3 aqui, e Q0, Q1 é o nosso P1 aqui, e pronto. Tendo essa tabela, agora a gente pode montar o autômato, tá? Eu apenas marquei aqui também os pontos, né? Que eu já tinha marcado aqui, que são pontos de estados finais, né? E agora a gente vai montar o autômato, certo? E aqui tá a montagem do autômato, certo? Basicamente o que eu fiz foi ver, botei o P0, aí o caminho A, que é um caminho vazio, ele foi pro PR, que é um estado de rejeição. Inclusive faltou o loopzinho de AB aqui no estado de rejeição, mas enfim. E se eu tiver um caminho B, eu vou para P1, né? E aí no P1, se eu tiver um B, eu me mantenho em P1. E se eu tiver um A, eu vou para P2. Em P2, se eu tiver um A, eu vou para P3. Se eu tiver um B, é vazio, então eu mando para estado de rejeição. Tudo que for vazio, eu mando para estado de rejeição, tá bom? E aí, uma vez em P2, se eu tiver um A, eu vou para P3, certo? E aí P3, se eu tiver um A, eu me mantenho em P3. Se eu tiver um B, eu vou para P4. E P4, se eu tiver um A, eu volto para P3. E se eu tiver um B, eu volto para P1, certo? E aqui está montado o nosso autômato determinístico. Vocês podem ver que todos os caminhos, eles têm um caminho A e um caminho para o B apenas, né? Não tem tipo dois caminhos para o A, dois caminhos para o B, ou coisa do tipo, ou um dos caminhos faltando. Você pode ver que todos os caminhos aí estão sendo considerados. Então, dessa forma, a gente consegue traduzir, né? Transformar um autômato não determinístico em um autômato determinístico, certo? Então é isso por hoje. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer feedback e dúvida podem deixar aí nos comentários. E é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.